eu concordo com você, porque eu acho que dificilmente vamos ter, talvez eu seja até mais pessimista que você em relação à Comissão da Verdade. Porque eu acho que no Brasil nós temos um problema, por exemplo, no caso do Chile, da Argentina, do Uruguai, há um reconhecimento da ilegitimidade do golpe. Eu acho que isso talvez seja aí a diferença entre nós e eles. Ninguém no Chile vai colocar o nome do Pinochet numa praça. Hoje de manhã, eu vindo para cá, ouvi duas notícias estarrecedoras, assim, ouvindo rádio, né? Primeiro, alguém falando do trânsito no Rio. Porque o viaduto 31 de março está engarrafado. Né? E eu estava passando na ponte com a Cecília. Em seguida, eu vi uma outra notícia que a presidente Cristina Kirchner havia feito um decreto, né, desclassificando toda a documentação produzida durante a ditadura. Um decreto, não mandou para o Congresso, que sentou no colo do Ciro. Aliás, a nossa instituição democrática está assentada no colo do Sarney, né? Do colo. Que havia feito um decreto desclassificando essa documentação. E que essa documentação desclassificada estava produzindo descobertas incríveis. Por exemplo, um piloto da Aerolíneas Argentinas, né, que estava prestes a partir com seu avião para Madrid, né, soube que tinha uma ordem de prisão na Espanha, porque ele era um dos oficiais da aeronáutica que faziam os tais voos da morte. Vocês sabem o que é isso, os chamados voos da morte, e que havia nessa documentação escalas de pilotos da aeronáutica, né, que faziam os voos da morte, e esse piloto da Aerolíneas Argentina era um deles. Então, no caso da Argentina também, até há muito pouco tempo, se dizia que não havia documentos na Argentina, que todos os documentos haviam sido queimados. Há pouco tempo. Né? Então, quer dizer, duas notícias que nos diferenciam muito desses países, eu acho que tem a ver com o reconhecimento da ilegitimidade dos golpes. No caso do Brasil, eu acho que nós temos um problema com o 64. Né? Porque o 64 ele é comemorado ainda, né? Temos aí a ponte 31 de março, etc, etc. E a elite brasileira, nas suas diferentes dimensões, não quer discutir isso. Discute até morte, desaparecido, tortura como caso isolado, caso de um doido qualquer, mas o golpe não vai discutir, não quer, enfim. Mas nesses países é diferente. Então, isso permite, esse dado permite voos diferenciados. Né? Quer dizer, ninguém vai, os nossos colegas argentinos, uruguaios, quando vêm aqui, ficam espantados, que o nego chama o Geisel de presidente, o Médici de presidente. Né? Então, isso tudo faz uma diferença. Essa coisa do simbolismo, como nós lidamos com a ditadura a partir das suas expressões simbólicas, chamar o golpe de revolução, etc, etc. Então, acho que essa é uma questão importante e volto ao início. Eu acho que pensar esses processos é pensar sobre o problema da violência, né? Como ela atinge as mais diferentes dimensões na vida cotidiana. Né? Quando se fala de vítimas e ditaduras, sempre se pensa naquela pessoa que foi pau de arara, né? Que foi violada sexualmente, mas as pessoas mais diversas, de maneiras mais diversas, foram atingidas por isso. Né? Pessoas que foram parar no DOI-CODE sem saber minimamente por que estavam ali. Eu me lembro que eu estava lá no DOI-CODE e tinha uma pessoa do meu lado, no corredor, assim, eu não via as pessoas, e no final do corredor havia um homem que chorava muito, sabe? Chorava o tempo todo. E de manhã cedo sempre passava o general Fiuza para fazer a vistoria do que estava rolando ali. Né? Ele era o comandante do DOI-CODE naquela época. E nesse corredor estávamos vários presos, umas celinhas de grade aberta, mas a gente não via um ou outro.
Tinha do meu lado uma pessoa que hoje é um grande psicanalista de São Paulo, chama Sérgio Sebio, que era estudante de medicina da nossa universidade, que já estava ali há uns 2 meses e tal, todo machucado. E depois, lá no final, tinha esse personagem. E todos os dias, quando o Fiuza chegava, ele chorava, ele dizia assim, eu quero saber porque eu estou aqui e tal. E o Fiuza passava com os seus oficiais, E o Sérgio dizia para ele assim, não faça isso, porque você está se humilhando, esses caras querem que você faça isso. Enfim, a história do cara era o seguinte, ele era um jornalista, não sei o nome dele, não sei quando que ele saiu dali, porque eu fui embora para outro presídio e ele lá ficou, não sei nem se ele sobreviveu a ele. Mas alguém tinha intimado o sujeito e ele se apresentou no boicote. Ele não sabia o porquê, ele dizia, porque é minha mãezinha e tal, entendeu? E você imagina o dano que esse sujeito sofreu, talvez muito mais que eu. Ele não sabia porque estava ali. Né? Como esse sujeito, milhares de pessoas estão acontecendo com essas pessoas. Outros que foram demitidos dos seus empregos sem saber porquê. Outros que foram simplesmente denunciados pelo vizinho, que não gostava dele. Enfim, todos esses mecanismos que as ditaduras acionam, né? Por isso, quando deram esse negócio diz que denúncia, eu entrei em pânico. Isso é um mecanismo, tem uma origem. Isso, né? Então, esses mecanismos todos que são, ao fim e ao cabo, mecanismos de violência. Então, por isso que, quando se fala de Itabranda no Brasil, é porque nós não temos 30 mil desaparecidos e tal, mas a extensão do dano que se fez no Brasil talvez seja até maior, porque foi uma ditadura institucionalizada. Né? Você não teve reforma do judiciário, né? Você não, enfim, principalmente reforma nas Forças Armadas. Eu acho que esse é o problema maior. Mas também não teve aqui, também não teve no Chile, também não teve em nenhum país desse, viu? As Forças Armadas não foram objeto de mudanças, talvez, nem de mecanismos institucionais de controle. Né? Então, para falar em transição democrática e consolidação de democracia, a gente tem que levar em conta todas essas dimensões, né, do que seria de fato uma democracia, né, na sua plenitude. É claro que eu não estou de forma alguma dizendo que nós não temos uma democracia, mas eu estou dizendo que nós ainda estamos muito longe de uma democracia realmente consolidada nas suas diferentes dimensões, aqui e nos outros países da América Latina. A Argentina vive um problema político permanente, uma divisão que vem de 1955, né? Aquela do Perón e a incapacidade absoluta da elite argentina incluir os trabalhadores e as massas populares. Né? Absoluta incapacidade que tem de dialogar com esses setores. Né? E o Chile está vivendo um problema enorme agora com um homem da ditadura que se elegeu e que acabou de fazer uma lei, não sei se você viu, um decreto de vigilância da internet. Vocês acompanharam isso, né? E sabe qual foi a resposta deles? Que nós temos que saber o que o cidadão pensa. Então, a situação é complicada, vivemos momentos difíceis, ainda com uma incompletude muito grande em relação a que nós poderíamos pensar numa democracia plena. Enfim, eu sempre me refugio na América Latina, né? Então tá de conta bom aqui. Então vamos lá. Muito bem.